O som é inconfundível. Um rugido crescente, seguido de um estalo seco, quase como um suspiro metálico. O que muitos escutam como um barulho, entusiastas reconhecem como música. É o som de um carro turboalimentado despejando potência e expulsando pressão como se tivesse vida própria. Mas o que exatamente é um turbo? Como ele funciona? E por que ele causa tanta emoção em quem dirige e até em quem só ouve? O motor a combustão sempre teve um limite. Ar e combustível entram, faísca acende, explosão gera movimento. Mas chega um ponto em que o motor simplesmente não consegue respirar mais. O turbo surgiu como uma solução engenhosa para esse problema. Em vez de aceitar a quantidade limitada de ar que a atmosfera oferece, o turbo decide empurrar ainda mais. Forçar mais ar, mais oxigênio, mais potência. A ideia por trás disso é quase poética. Um motor que usa seus próprios gases de escape, aquilo que seria desperdiçado para se alimentar e crescer. O turbo funciona como uma espécie de compressor movido a fumaça. Quando os gases de escape saem em alta velocidade, eles giram uma turbina. Essa turbina está conectada por um eixo a outra hélice, chamada de compressor. O compressor suga o ar atmosférico e o comprime, empurrando uma quantidade muito maior de oxigênio para dentro do motor. Com mais oxigênio, é possível injetar mais combustível. E com mais combustível, vem mais explosão. E com mais explosão, mais cavalos de potência. É quase uma simbiose. O motor exala, e o turbo transforma esse sopro quente em mais força. Mas esse milagre da engenharia não surgiu por acaso, e muito menos nos carros de rua. Tudo começou lá atrás, nas alturas. O conceito de sobrealimentação com turbocompressores surgiu no início do século XX, em motores de aviões. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões enfrentavam um grande problema. Quanto mais alto voavam, mais rarefeito era o ar e menor o desempenho dos motores. A solução: forçar a entrada de mais ar. Em 1905, o engenheiro suíço Alfred Büchi patenteou um sistema que usava os próprios gases do motor para mover uma turbina e comprimir o ar. Nascia o turbo. Décadas depois, o mundo automobilístico perceberia o potencial dessa tecnologia. Em 1962, a GM lançou o primeiro carro de passeio turbo-alimentado da história, o Chevrolet Corvair Monza Spider. No mesmo ano, a Oldsmobile lançou o Jetfire. Ambos eram inovações ousadas e problemáticas. Os motores ainda não estavam preparados para a pressão extra, os materiais falhavam, o turbo lag era imenso. Mas a semente estava plantada. Foi na década de 70 e 80 que os turbos encontraram o terreno fértil dos esportes a motor. Na Fórmula 1, os motores turbo começaram a dominar. Em 1986, a BMW fez história com um motor 1.5 turbo que chegava a incríveis 1.400 cavalos nas classificações. Um número insano até para os padrões atuais. Os engenheiros brincavam dizendo que o motor durava apenas algumas voltas, mas era o suficiente para garantir a pole position. O ápice foi seguido por quedas. Os turbos começaram a ser banidos ou restringidos em diversas categorias por causa do risco e da imprevisibilidade. Mas os entusiastas já estavam fisgados. Nos anos 90 e 2000, carros lendários como o Toyota Supra, o Nissan Skyline GT-R, o Mitsubishi Lancer Evolution e o Subaru Impreza WRX-STI trouxeram os turbos das pistas para as ruas. Eram máquinas com alma de corrida, mas placa e banco de passageiro. A cultura do boost se espalhou pelo mundo.
A essa altura, o som da válvula de alívio já havia se tornado um verdadeiro símbolo. E, olha, não é só charme, viu? A blow-off valve é uma válvula que serve para liberar a pressão acumulada quando o motorista tira o pé do acelerador. Se essa pressão ficasse presa, poderia danificar o sistema. Mas o barulho? Esse virou trilha sonora de rachas, vídeos no YouTube e sonhos de adolescentes gearheads. Mas, gente, o turbo não é só sobre velocidade, não. É sobre eficiência também. Nos últimos anos, com toda essa crescente pressão por carros mais econômicos e menos poluentes, os turbos voltaram com tudo. Um motor 1.0 com turbo pode gerar mais potência que um 1.8 aspirado, e ainda consumir menos combustível. Isso porque ele só entrega potência extra quando necessário. É o famoso downsizing. Motores menores, mais leves, com mais desempenho. E aí entra um detalhe curioso. Muita gente ainda acha que o turbo estraga o motor. Isso até pode ter sido verdade em carros antigos, onde os componentes não estavam preparados. Mas hoje, motores turbo são projetados para lidar com essa pressão. Desde que bem mantidos, com óleo de qualidade e revisões em dia, podem ser tão duráveis quanto qualquer outro. Claro, há efeitos colaterais. O famoso turbo lag, aquele atraso entre pisar no acelerador e sentir a resposta, ainda existe, embora tenha diminuído com tecnologias como turbos de geometria variável e sistemas biturbo. E sim, há o risco de overboost, que pode danificar o motor se o sistema for mal regulado. Mas tudo isso é parte do jogo. O mundo dos turbos também tem seus mitos, como o de que quanto maior o turbo, melhor. Nem sempre. Um turbo maior demora mais para encher, gerando mais lag. Já os menores enchem rápido, mas têm um limite de potência. O segredo está no equilíbrio e no que você quer do carro, torque imediato ou potência em alta. Hoje, há carros elétricos com turbinas falsas apenas para simular o som e a emoção. Isso diz muito sobre o impacto cultural do turbo. Não é só sobre força, é sobre sensação. Sobre sentir que o carro respira, engole o ar e responde com um soco. Os motores do futuro podem até ser diferentes. Híbridos, elétricos, movidos a hidrogênio. Mas o legado do turbo vai continuar. Porque ele representa uma ideia fundamental, pegar algo que seria desperdiçado, o gás de escape, e transformá-lo em avanço, em aceleração, em emoção. E se você ainda tem dúvidas do poder de um turbo, ouça novamente aquele som.